Olha, no mercado imobiliário brasileiro, a gente tem dois nomes que estão chamando muita atenção com estratégias que são, assim, o dia e a noite para 2026. Exetec e Moura do Bush. De um lado, a gente tem a solidez de um gigante de São Paulo. Do outro, a aceleração de uma líder lá no Nordeste. Então, a grande pergunta aqui é, qual tese de investimento faz mais sentido? Ok, vamos mergulhar nesse duelo de gigantes. Exetec de um lado, Moura do Bux do outro. São duas potências, mas com abordagens muito diferentes. A gente vai destrinchar cada lado para entender direitinho onde é que estão as melhores oportunidades. Então, para a gente não se perder, nosso roteiro vai ser o seguinte, bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender o DNA de cada empresa. Depois, os planos delas para 2026, aí a gente parte para uma batalha de números, vê os riscos de cada uma, e no final, a gente tenta entender qual perfil de investidor se encaixa em cada tese. Bom, vamos lá. Para começar, qual é a essência, a identidade mais profunda de cada uma delas? É isso que a gente vai definir agora. Quem são a Exetec e a Moura do Bucho na sua alma? E olha, essas metáforas aqui, cofre e foguete, caem como uma luva. A Exetec é o cofre, sabe aquela ideia de segurança, de valor. Já a Moura do Bux é o foguete, que é pura aceleração, crescimento. Essas duas ideias vão guiar toda a nossa conversa. Vamos abrir esse cofre para entender o que tem dentro. A Exetec joga um jogo mais conservador. O foco é em margem alta e segurança. E o ponto-chave, a joia da coroa deles, é a sua fortaleza financeira. Um banco de terrenos de, pasmem, 11 bilhões de reais. E o detalhe, tá tudo pago. A estratégia é clara, usar esses ativos de altíssimo padrão em São Paulo para gerar valor. Beleza, agora vamos para o foguete. A Moura do Buches tem outra cabeça. A mentalidade é de aceleração. O foco total é no giro rápido de ativos para gerar um ROI, um retorno sobre o patrimônio bem alto, que no fim do dia mostra o quão eficiente a empresa é. Ela é a líder absoluta no Nordeste e o plano é expandir de forma bem agressiva. Ok, a gente já entendeu quem é quem. Mas, e aí? Como isso vira um plano de verdade? O que cada uma delas vai fazer na prática para entregar resultado em 2026? É exatamente isso. A gente vê dois motores bem diferentes. De um lado, a Exetec querendo retomar seus melhores dias, voltar ao seu patamar histórico. Do outro, a Moura do Bux, que acabou de pegar dinheiro novo para pisar fundo no acelerador. E aqui, pessoal, tá a joia da coroa da Exetec, 11 bilhões de reais em terrenos. Esse número não é só um número, ele significa segurança, significa um poder de fogo absurdo que pouquíssimas empresas do setor têm, é a base de todo o plano de retomada deles. E com essa base toda, vem a ambição, né? A Exetec está projetando lançar 3 bilhões e meio de reais. Isso é um crescimento de 27%. A lógica é simples, usar essa fortaleza de terrenos para voltar a entregar aquela rentabilidade que todo mundo conhece. Agora, do outro lado da moeda, está aqui o combustível do foguete. Os 482 milhões de reais que a Moura do Bush pegou no follow-on recente são exatamente isso. O dinheiro que vai permitir financiar essa expansão toda e comer ainda mais mercado no Nordeste. Tudo bem, chega de papo, vamos para os números. Agora é hora do confronto direto, lado a lado. Vamos colocar as duas em algumas métricas financeiras bem importantes para 2026. Começando pelo valuation, pelo preço sobre valor patrimonial. Basicamente, quanto o mercado está pagando pelo patrimônio da empresa. Olha só que interessante. A Exetec está negociando a 0,8 vezes, ou seja, abaixo do seu valor patrimonial. Já a Moura do Bux, com prêmio. Então, nesse quesito, ponto para a Exetec como uma tese de valor. Agora, quando o assunto é eficiência, o retorno sobre patrimônio da Moura do Bush é de 24%. Gente, é mais do que o dobro da Exec. Isso aqui mostra na prática aquele modelo de girar rápido que a gente falou. Ponto para a Moura do Bucho, sem dúvida. E para quem vive de renda, olha só isso. A Exetec se destaca de novo com um dividend yield projetado de quase 10%. É dividendo pra caramba, um dos mais altos de todo o setor. Para uma carteira de dividendos, isso aqui chama muita atenção. Vitória da Exetec. E no final das contas, o placar fica assim, meio que um empate técnico. A gente vê que a Exetec ganha em valor e em renda. Já a Moura do Bush ganha em eficiência e em preço, se a gente olhar para o lucro futuro. Fica bem claro que não tem um campeão único aqui. Cada uma brilha no seu próprio campo. Mas, nem tudo são flores. Todo investimento tem risco. Então agora a gente vai analisar o que pode dar errado em cada uma dessas teses. Bora ver o que pode arranhar o cofre e o que pode desviar o foguete da sua rota. E de novo, as imagens ajudam a gente a sacar a diferença.
Para a EZTEC, o risco vem de fora, é macroeconômico, como um escudo que pode rachar. Já para a Moura do Bush, o risco vem de dentro, da própria operação. É a espada dela que é uma espada de 2 gumes. Se usar bem, conquista tudo, se errar a mão, pode se machucar. Vamos olhar de perto os riscos da EZTEC. Os projetos dela, de alto padrão, são muito sensíveis à taxa de juros. E ela tem um estoque que é mais pesado, demora mais para vender. A grande ameaça é essa. Se a Selic parar de cair ou demorar muito, aquela recuperação de margem que todo mundo espera pode não vir. Do lado da Moura do Bush, o risco é outro. É o risco da operação. Pensa só, gerenciar 5,5 bilhões de reais em obras ao mesmo tempo. É um desafio logístico gigantesco. São as famosas dores do crescimento. E o follow-on, que trouxe o dinheiro, também dilui o acionista no curto prazo. A grande ameaça aqui é essa expansão super rápida queimar mais caixa do que o planejado. Bom, depois de tudo isso, a gente chega na hora do veredito. Mas a ideia aqui não é dizer compre essa ou compre aquela. É outra coisa. É tentar entender qual empresa combina com qual estratégia. E essa imagem de uma estrada se dividindo, ela é perfeita. Não tem um caminho certo e um errado. São 2 destinos completamente diferentes para quem investe. Um caminho é o da renda e do valor. O outro é o caminho do crescimento e do alfa. E aqui a gente coloca os pingos nos is. O caminho da EZTEC é para o perfil que busca segurança, dividendo bordo na conta, um verdadeiro porto seguro. Já o caminho da Moura do Bush é para quem busca crescimento, valorização e topa um risco um pouco maior para ter acesso àquela eficiência toda e ao crescimento do Nordeste. Então, no fim do dia, a gente fica com essa reflexão. A pergunta não é qual das duas é a melhor. A pergunta de verdade é qual dessas histórias, a do cofre ou a do foguete, faz mais sentido dentro de uma carteira de investimentos? Onde cada uma delas se encaixa? Essa é a verdadeira decisão.